1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso de número 1. A palavra do nosso eterno Salvador Yahushua nos diz assim, por intermédio do ministério do apóstolo Shaul aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 1. A palavra do eterno, ela diz assim: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Yahu, para vos falar o evangelho de Yahu com grande combate. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Yahu, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Yahu que prova o nosso coração. Porque vós bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Yahu é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos do Machia, servos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos, não somente o evangelho de Yahu, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nós éreis muitos queridos. Aleluia! Oh, amados irmãos e irmãs, ouvi atentamente as palavras do Espírito Santo, das quais ele nos exorta como filhos, para que possamos aceitar a sua exortação, a sua repreensão, as palavras de salvação que vêm por intermédio de uma palavra fiel e digna de toda a nossa aceitação. Nós contemplamos, amados ouvintes, a fé destes homens que nos dão testemunho de que eram verdadeiros seguidores de Yahushua. O apóstolo Shaul, em seu extremo zelo pelos irmãos de Tessalônica, ele dá testemunho de como chegou o santo evangelho de Yahushua até esses irmãos. Irmãos estes que receberam o evangelho de Yahushua ministrado pelo apóstolo Shaul, mesmo em grandes tribulações, eles receberam com gozo, eles receberam com alegria, eles receberam com satisfação as palavras que vinham do Espírito Santo para a salvação das almas deles. E o apóstolo Shaul, ele deixava bem claro aos irmãos que mesmo que ele havia sido agravado em Filipos, mesmo assim ele se tornava ousado na presença de Yahu, nosso Pai, para falar aos irmãos de Tessalônica o evangelho com grande combate. Este santo evangelho que vos anuncio, irmãos, é um evangelho que combate heresias, é um evangelho que combate obras que são criadas por homens, porque nós cremos que o Eterno, ele é santo, e ele tem soberania em todas as coisas. E ele quer que nós sejamos um povo santo como ele é santo. Os nossos amados irmãos em Yahushua, que estavam ali na cidade de Tessalônica, eles eram irmãos que estavam procurando seguir os exemplos que esses santos homens estavam dando para eles. A vida do apóstolo Shaul servia de exemplo para que eles pudessem se espelhar na santidade do Salvador Yahushua. E ali o apóstolo Shaul, ele mesmo contemplou que os irmãos de Tessalônica estavam ali como imitadores
imitadores do Mashiach, seguindo exemplos deste homem, recebendo a palavra em muita tribulação, mas eles recebiam com gozo do Espírito. Eram irmãos que, através de receber esta palavra, esses irmãos se tornaram exemplo para os demais irmãos da Macedônia. E através do testemunho deles, irmãos, soou a palavra do Eterno para toda a Macedônia, para toda a Caia. Que coisa maravilhosa é contemplar aqueles que vivem na obediência do Evangelho. Oh, meus irmãos que estão em outros estados, oh, minhas irmãs que estão em outros estados, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Yahushua, nosso amo. Ele está num alto e sublime trono, contemplando o viver das suas testemunhas aqui na terra. E Yahushua, ele disse que nós deveríamos se revestir de toda a virtude do Espírito dele, para que pudéssemos ser testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Iudeia e aos confins de toda a terra. Oh, irmãos, esses irmãos deram exemplo para os demais irmãos como imitadores do Mashiach. Eles haviam recebido a palavra do apóstolo Shaul em grande tribulação e foram fiéis. Oh, irmãos, guarda esta palavra. Esta palavra, ela é fiel e verdadeira e digna de toda a nossa aceitação. O apóstolo Shaul, ele traz esta exortação aos nossos corações, para mostrar para a santa e amada igreja de Yahushua que a pregação que ele trazia aos irmãos, ele trazia uma exortação que não era com engano, ele trazia uma exortação que não era com imundícia, não era com fraudulência. Ele não procurava se aproximar dos irmãos com palavras persuasivas, com palavras de lisonjas para conquistar os irmãos. Ele anunciava os conselhos do Mashiach, a amada e santa igreja de Yahushua. E os irmãos que estavam ali vivendo uma vida de santa comunhão na presença do Eterno, esses irmãos acataram estas palavras, e eles viam que o zelo do apóstolo Shaul em estar sempre exortando estes irmãos era um zelo que expressava o zelo de Yahushua para os seus pequeninos. Ele não precisava pregar para conquistar os irmãos através de palavras lisonjeiras. Ele não precisava elogiar os irmãos para poder ser ouvidos pelos irmãos, não. As palavras que ele anunciava, amados, a exortação deste homem era uma exortação sincera, era uma exortação que vinha do sentimento do Eterno. Ele não pregava para agradar os irmãos, ele não pregava como que para conquistar os irmãos, não, irmãos. Mas como o Eterno viu sinceridade no coração dele, aprovou este santo homem para anunciar uma palavra que não precisava conquistar as pessoas através de bajulação, através de lisonjas e elogios, não. E Yahushua disse: aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E Yahushua disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Aquele que é de Yahushua ouve a voz de Yahushua. Mas nós estamos cercados de muitos que estão revestidos de espírito religioso, irmãos, que eles não conseguem ouvir a voz do Mashiach, que não conseguem compreender a linguagem de Yahushua, nosso amo.
porque os corações deles estão endurecidos por espíritos religiosos. Oh, amados irmãos, eu faço-vos saber que assim como esses apóstolos foram aprovados pelo próprio Yahu para trazer o Evangelho segundo a natureza do sentimento, do zelo de Yahushua para a sua amada e santa igreja, para aqueles que não nos conhecem, eles não podem compreender o zelo que nós temos pelas almas dos irmãos. Para muito aquilo que nós pregamos é loucura, mas para os elegidos, para os santos de Yahushua, é a manifestação do zelo, do poder do Eterno sobre nós. O homem natural não pode compreender estas palavras do Espírito Santo se ele não se arrepender nem se converter ao ponto de reconhecer que é o Criador dele que fala com ele neste momento. E ele dizia, o apóstolo Shaul dizia aos irmãos de Tessalônica, no capítulo 2, no verso 4: mas como fomos aprovados de Yahu para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Yahu que prova o nosso coração. Yahu, ele prova os nossos corações, meus irmãos, para ver se de fato nós somos sinceros e verdadeiros em anunciar o Evangelho de vida eterna aos pecadores. Nós não anunciamos ouro, nem prata, nem prosperidade, não. O que nós anunciamos é palavra de vida eterna, é palavra de salvação. Estas coisas terrenas são passageiras, irmãos. Não se apega às coisas que são da terra, não. As mensagens que o apóstolo Shaul trazia aos irmãos, a pregação dele não era movida e sustentada por sabedoria de homens, não. Nós não temos teologia para pregar estas palavras. Nós pouco sabemos das Escrituras, mas o que o Espírito da verdade coloca em nossos corações é demonstrar que nós temos zelo pela salvação das almas dos irmãos. Nós não anunciamos nem exortamos os irmãos, nós não anunciamos o Evangelho e nem exortamos os irmãos com pretexto de avareza, pregando o Evangelho fraudulento, não. Mas nós anunciamos, irmãos, pela fé, a salvação do Mashiach Yahushua, para salvar os irmãos da perdição, para salvar os irmãos da condenação que está prestes a se manifestar. O discurso do apóstolo Shaul era um discurso movido pelo sentimento do Mashiach. O Espírito da verdade, ele tem um extremo zelo pela sua igreja. A igreja não é um templo de 4 paredes. A igreja é aqueles que estão santificados pelo Espírito de Yahushua o Mashiach. Porque se alguém não tem o Espírito de Yahushua, esse tal não é dele. Oh, irmãos, em Yahushua, o apóstolo Shaul, por diversas vezes, ele exortava os irmãos a ser seus imitadores, porque o viver deste homem era um exemplo de santidade para os demais irmãos.
A pregação que ele anunciava não era movida por sabedoria de homens, não. Não era por sabedoria de teologia, não. Era uma ministração de uma palavra que vinha do trono do Eterno, expressando a voz do que é santo, expressando a voz do que é eterno. Yahushua, ele não deu-se a si mesmo para te oferecer carro, casa ou bens materiais, não. Yahushua, ele ofereceu-se a si mesmo por todos nós, levando sobre ele o castigo que nos traz a paz, para nos oferecer vida eterna. Vida eterna, irmãos, não é prosperidade das coisas terrenas, não. Tem muitos que estão prósperos, mas não tem o nome escrito no livro da vida. Oh, irmãos, esses homens, eles não olhavam para os seguidores de Yahushua com interesse, não. As mensagens que eles pregavam não eram com fraudulência, não. Esses homens não eram falsificadores da palavra do Evangelho, não, irmãos. Esses homens eram sinceros e verdadeiros. Aleluia. Yahuwah, ele prova os nossos corações para ver se nós estamos temendo o homem ou não. Nós tememos o Eterno, e por isso nós pregamos o Evangelho da vida eterna. Ainda que a nossa leve e momentânea tribulação nesta terra nos custe lágrimas, por causa das perseguições e aflições que muitas das vezes passamos, todavia, irmãos, nós estamos olhando e pensando nas coisas que são de cima. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Aleluia. Verso de número 5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, e Yahuwah é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos do Mashiach, ser-vos pesados. Irmãos, o que nós anunciamos pela fé. É o Espírito da verdade que põe as palavras dele, para que possamos estar ajudando os irmãos na fé. Nós sabemos, irmãos, que somos vidas, que naquele dia nós haveremos de dar conta por cada palavra que nós temos falado no nome do Mashiach. Ele mesmo disse: por suas palavras serás justificado, e por suas palavras serás condenado. Nós temos que anunciar, irmãos, um evangelho de vida eterna, um evangelho de santificação. Nós temos que anunciar aos pequeninos de Yahushua que Yahushua é santo e que ele cobra de nós um perfil de santidade. Mas como é santo aquele que tem chamado a cada um de nós, irmãos, temos que ser imitadores da vida do Mashiach quando ele viveu aqui na terra, porque ele viveu aqui na terra num perfil de santidade que nos é cabível viver também. E hoje ele dizia aos seus seguidores: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos, e combateu aquela casa e ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Aqueles que estão alicerçando a sua vida espiritual na obediência da palavra são aqueles que aceitam a exortação, são aqueles que aceitam a repreensão. Tem pessoas que pensam que Yahushua não repreende da forma que nós repreendemos.
Irmãos, Yahushua, ele disse na sua palavra, no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, que Yahushua, ele repreende e castiga todos quanto ele ama. Ele chamava de filhos do diabo aqueles que lhe desobedeciam. Você pode ler lá no livro de Yoshanan, capítulo 8, verso 41. Ele disse para os homens religiosos daquela época: vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Porque ele, desde o princípio, não se firmou na verdade. E infelizmente, irmãos, são muitas pessoas que não querem firmar na verdade. E Yahushua deixava bem claro que aquele que era da verdade ouvia a sua voz. E aqueles que estivessem resistindo às palavras que saíam da sua boca, que eram palavras de vida eterna, estava resistindo o próprio eterno Criador Yahu. Yahushua, ele repreendia, Yahushua, ele exortava. O evangelho de Yahushua era um evangelho que chamava os pecadores ao arrependimento. O apóstolo Shaul, irmãos, ele não pregava aquilo que era para agradar os irmãos. Ele não pregava aquilo que era para lisonjear os irmãos, para trazer uma amizade com os irmãos, não. Como ele foi aprovado em anunciar o evangelho de Yahushua, o nosso amo, ele exortava os irmãos. E a exortação dele não era com fraudulência, a exortação dele não era com imundícia. O Eterno sondava o coração deste homem, que foi aprovado para anunciar o evangelho da salvação. Se você ver aí, abra a tua Bíblia aos Gálatas, capítulo de número 1. Aos Gálatas, capítulo de número 1, verso de número 10. O apóstolo Shaul, ele disse assim: porque persuado eu agora a homens ou a Yahu? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Mashiach. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Yahushua, o Mashiach. O que ele anunciava, irmãos, não era o que ele aprendeu segundo os homens. O que ele anunciava era o que ele havia aprendido pela revelação do Am Yahushua, o nosso eterno Salvador. Então o que ele pregava não era com pretexto de avareza. Ele anunciava, irmãos, uma palavra que chamava os irmãos à salvação. Aqueles que não recebem a exortação, aqueles que não recebem a repreensão, infelizmente tais vidas, o Eterno não tem eles como filhos. Você pode abrir a tua Bíblia aí, aos Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 5 em diante. Aleluia! A palavra diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Eterno, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque Yahu corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Yahu trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Verso de número 10. Porque aqueles na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. A exortação que o Eterno ele usava o apóstolo Shaul para trazer aos irmãos de Tessalônica, nos quais estavam padecendo diversas tribulações.
Esses irmãos, eles não receberam esta palavra murmurando. Eles receberam esta palavra, irmãos, com grande gozo no coração e cheio do Espírito Santo. E a fé destes irmãos, por meio do exemplo que esses irmãos deram de obediência a esta palavra, serviu de exemplo para toda a Macedônia e Acaia. Se vocês, meus amados irmãos que estão em outros estados, dar crédito a esta palavra, Yahushua fará de você um imitador da santidade dele. Abra o teu coração. Yahushua disse: não é o discípulo mais do que o seu mestre, e nem o servo mais do que o seu amo. Basta o discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu amo. Yahushua, ele se manifestou aqui com o sentimento de aniquilar-se a si mesmo, tomando a forma de um servo, e achado na forma de servo, ele humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte no madeiro, pelo que ele foi exaltado soberanamente, e recebeu e santificou para si um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Salvador Yahushua o Mashiach se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yahushua é o Mashiach, para a glória do santo nome dele. Yahushua, ele repreendia os seus discípulos, ele repreendia a sua igreja, ele dizia aos seus discípulos: por que me chamais de meu amo, e não façais o que eu vos mando? Então nós temos, irmãos, que entender que ele não quer que nós sejamos apenas ouvintes, mas cumpridores da sua palavra. Yahushua nos cria em verdadeira justiça e santidade, para que nós nos tornamos participantes da sua natureza divina, para que nós nos tornamos participantes da sua santidade, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Oh, meus irmãos, se afasta dos vossos vícios, se afasta do vício do cigarro, da bebida e do vício das drogas. Se afasta das orgias deste mundo e viva uma vida de santidade perante o teu eterno Criador. Porque ele diz: sede santos, porque eu sou santo. E Yahushua disse que aquele que vem até ele, de maneira nenhuma Yahushua o lança fora. É ele que te chama a salvação. Ele disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Se você ainda está no vício da bebida, do cigarro, está em pecado, se você entrou o desejo de viver esta palavra no teu viver, tudo que você pedir por meio da tua fé, crendo, receberás. Abra o teu coração, porque o Eterno, ele é santo. Ele cobra de você um perfil de santidade, para que você se torne participante da santidade dele. Nós que temos tais promessas, irmãos, nós temos que nos desprender do jugo pecaminoso com os ímpios, porque Yahushua é o nosso amo. Ele está olhando desde os céus, procurando homens e mulheres que sejam sinceros e verdadeiros, para viver a palavra da fé, a palavra da salvação. E ele mesmo diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e elas me seguem. Seguir a Yahushua é viver uma vida de abnegação, é viver uma vida de santificação, é vigiar no que fala, no que vê, no que ouve, no que pensa, no que sente, é vigiar nas suas vestimentas, é andar de modo em que você esteja trajado como verdadeiros concidadãos dos céus. Guarda esta palavra, meus irmãos, na fé. Aceita a fé no verdadeiro Yahu e na vida eterna. Yahushua é o verdadeiro Yahu e a vida eterna.